Pessoal, tudo bom com vocês? Nesse momento em que as aulas do Senai estão paradas por causa da pandemia, né, do coronavírus, eu resolvi conversar com a coordenação, eu e alguns instrutores, né, nós resolvemos fazer alguns vídeos. E no meu caso eu decidi fazer vídeos pequenos, curtos, para que seja fácil, seja rápido, seja prático para vocês assistirem, não fica até uma coisa chata, ter que assistir uma videoaula de 30, 40 minutos, por exemplo. E cada videozinho meu, bem curto, eu vou procurar fazer sempre menos de 5 minutos. Eu vou passar algumas coisas que nós já vimos na aula. Então seria como uma revisão. Eu vou focar bastante na parte de comando, aliás, basicamente a parte de comandos elétricos, né? É uma coisa básica para vocês. Vocês têm que ser fluentes em saber ler um diagrama elétrico, em saber como que ele funciona, que isso vai ser extremamente importante, principalmente na hora de achar defeito e na hora de entender a lógica de funcionamento de qualquer sistema que tenha um circuito de comando e um circuito de força na indústria. E em 99% dos casos você vai ter circuitos de comando para alimentar alguma coisa de força na indústria, alimentar alguma carga. Por que isso? Como eu já falei para vocês, era muito mais simples, né? Você simplesmente botar uma tomada para ligar o motor na indústria, não ligar qualquer outra carga. Quando você quer ligar, você vai lá ligar na tomada. Você quer desligar, você desliga na tomada. Como você faz com o carregador do seu celular. Mas não é uma coisa inteligente, porque você pode causar uma série de problemas em relação à operação. É uma operação que não é segura, é uma operação que na maioria das vezes vai ser feita do lado da máquina. Então qual que é o jeito mais prático, o melhor jeito de se fazer, o jeito mais seguro? Deixa o circuito de força separado, deixa a carga no chão da fábrica e monta um quadrozinho de comando numa salinha fechada, ou mesmo no chão da fábrica, mas separado da máquina, onde o operador pode operar essa máquina de maneira, digamos, remota, né? Sem ele estar lá próximo da máquina. Ele pode simplesmente apertar um botão que a máquina vai funcionar sozinha e todas as proteções vão estar ativas nesse quadro de comando, né? Então, basicamente vai ser isso que eu vou passar para vocês, lógica de comando. Nós vamos começar hoje com a partida direta de motores, é o comando mais simples que vocês vão ter, né? No lugar do motor que vocês estão vendo aqui, poderia ser qualquer carga. Então você pode acionar qualquer carga dessa maneira aqui. O que a gente colocou motor? O motor é a carga, 90% das cargas são motores, né? E o motor ele deixa também a gente usar o relé de sobrecarga, que é muito interessante, vocês vão precisar muito dele. O relé de sobrecarga ou o disjuntor motor, que estaria no lugar aqui, ok? Então quem estiver assistindo o vídeo sem computador, quem não tiver computador, não tiver como instalar o CAD-CIM, essas aulas eu não vou ensinar a mexer no CAD-CIM, então eu vou pegar um circuito pronto no CAD-CIM e colocar aqui para a gente analisar. É interessante vocês terem o CAD-CIM, vocês mesmos fazer a simulação de vocês, né? Mas nesse caso eu não vou ensinar a mexer nele, eu só vou ensinar a analisar o circuito. Então, de qualquer maneira, quem não tiver com computador, não tiver acesso ao computador, pode assistir no próprio celular mesmo, vai pausando nos momentos do vídeo aí que eu estou falando, pausa e tenta analisar o que vai acontecer com o circuito. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, o circuito está na tela para vocês, dá uma pausa aí e tenta analisar, tenta ver o que já está energizado, o que não está energizado, se eu apertar um botão X, botão Y, o que acontece, onde é que está a bobina contatora e tal. Mas eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. Então, começando, de maneira bem básica, todos os circuitos, né, de comando, de controle, eles vão ter dois semicircuitos separados aqui, né, subcircuitos. Primeiro, circuito de força, que está aqui em azul. Nele está tudo o que executa algum trabalho na planta da indústria. Ou seja, o motor executa trabalho, pode ser um conjunto de resistência, pode ser o acionamento de um retificador, o próprio acionamento de uma iluminação, né? Vai acionar a iluminação inteira de um galpão de uma vez, por exemplo. A iluminação seria a sua carga, ela estaria no circuito de força. O circuito de comando, que está aqui em amarelo, ele representa tudo o que se deve fazer para que o circuito de força funcione de maneira remota. Ou seja, não vai ter ninguém lá com a mão na tomada do motor, plugando a tomada do motor na rede da indústria. Isso já vai estar pronto lá no chão da fábrica e você, através de um painel de comando, vai comandar de maneira remota. Eu disse de maneira remota, pode ser até local do lado da carga lá, mas o fato é que você tem um comando, um circuito separado para fazer o comando. Esse circuito é responsável pelo comando e é com alguns elementos de proteção que nós vamos ver.
O primeiro elemento é sempre assim, um layout de um circuito de comando e força é sempre assim. O primeiro elemento ou vem as proteções, fusível, disjuntor, ou vem a chave seccionadora. A chave seccionadora é obrigada por norma a ter. Ela serve só para energizar e desenergizar o circuito, ou seja, ela serve para tornar o circuito operacional, colocar tensão no circuito ou tirar a tensão do circuito. Professor, por que isso não pode ser feito pelo disjuntor? O disjuntor não é um elemento que tem uma interface de operação que seja fácil para o operador. A chave seccionadora, que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai estar no frontal do painel de comando. Então, com o painel fechado, o operador consegue energizar ou desenergizar o painel, todo o circuito. Então, ele consegue ligar ou desligar todo o circuito através do próprio painel. Essas chaves elas não podem ser operadas com curto-circuito, ou seja, elas não fazem proteção nenhuma de curto-circuito, de sobrecarga, absolutamente nada. E a maioria delas não pode ser operada com carga excessiva também. Então, quando você for dimensionar ela, nós ainda veremos isso em projetos industriais, mas você tem que escolher ela de acordo com a corrente, com a força do seu circuito de força, né? Então, aqui do lado esquerdo está a chave do circuito de força, que vai ter que aguentar a corrente do motor, então provavelmente uma chave forte. Do lado direito a chave seccionadora que alimenta o circuito de comando. Pode colocar uma só para os dois? Pode. Eu separei aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui eu coloquei de propósito essa chave aqui para lembrar vocês que quando você tem um elemento tripolar, que ele é ligado num circuito monofásico, é bom, se não é regra, mas é bom que você use todos os polos do seu elemento. Nesse caso aqui nós temos uma fase só para passar pela chave, então eu pego a fase, passo pelo primeiro contato dela, 1, 2, passo pelo 3, 4 e passo pelo 5, 6. Então eu faço jumps na chave para eu poder aproveitar todos os polos dela, tá bom? Não se assustem quando vocês virem isso aqui é muito comum. Por exemplo, no acionamento de motor monofásico, nós ainda vamos ver, a gente faz isso daqui no relé térmico, faz isso na contatora e na chave também, igual a gente fez aqui, né? Só lembrem desse detalhe aí. Logo abaixo, como eu falei, né, a ordem aqui é indiferente, nós temos os elementos de proteção. No caso aqui eu coloquei disjuntor. Você pode, disjuntor termomagnético, né, com as duas funções, função térmica e função magnética. Você pode colocar fusível aliado a disjuntores. Se o seu fusível protege também para sobrecarga, que é uma coisa rara, já expliquei isso para vocês, você pode deixar só o fusível. O fusível tem várias vantagens, a primeira dela é que ele não é rearmável. Se ele for acionado, se ele enxergar um curto-circuito, ou mesmo se ele atuar para sobrecarga, você tem que ir lá e trocar ele. Não dá só para rearmar ele, né? Então o disjuntor é mais prático, não tão eficiente quanto o fusível para curto-circuito, mas é mais prático do ponto de vista operacional. É que eu coloquei do lado esquerdo um disjuntor termomagnético para proteger o circuito de força. Do lado direito, um disjuntor também termomagnético monofásico para proteger o meu comando. Detalhe, esse circuito, esse disjuntor aqui não protege o motor. Ele é um disjuntor termomagnético. Como vocês viram lá em projetos prediais, o disjuntor termomagnético ele protege os cabos da instalação. Então você ainda precisa prover alguma proteção para o motor, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Posso substituir esse disjuntor por disjuntor motor? Sim, pode. Se você fez o dimensionamento correto e viu que o disjuntor motor protege tanto os cabos quanto o motor, pode colocar o disjuntor motor sem nenhum problema. Logo embaixo aqui então, botei de propósito o disjuntor normal, não o motor, para a gente ver o relé térmico. O relé térmico, ele basicamente fica enxergando a corrente que passa por ele e naturalmente que vai para o motor, um circuito série, né? A corrente que passa nele é igual ao do motor. E assim que essa corrente passa de um limite pré-estabelecido que você estabelece, você dimensiona, você ajusta no relé, ele atua. Depois de um tempo, ele atua. Ele não mede a temperatura no motor, ele supõe a temperatura no motor através da corrente que passa por ele. Perceba uma coisa interessante, aqui no circuito de força, o relé térmico ele é um elemento absolutamente passivo. Quando ele enxerga uma corrente alta aqui, ele não abre o circuito de força, diferente do disjuntor. Se o disjuntor enxergar uma corrente alta, um curto-circuito, uma sobrecarga aqui no circuito, ele aciona, ele abre, ele mesmo abre o circuito. Já o relé térmico, quando ele enxerga alguma sobrecarga, ele não faz absolutamente nada no circuito de força. Ele continua deixando que a corrente passe por ele e que alimente o motor. Então, para que ele funcione de acordo, para que ele faça de fato a proteção do nosso motor, a gente precisa
usar os circuitos, os contatos auxiliares do relé para jogar ele no nosso comando e aí sim, esses contatos auxiliares, eles desarmarem o circuito de força. Ou seja, o relé térmico ele faz uma proteção indireta, uma atuação indireta sobre o circuito. Você coloca os contatos de força dele, os contatos não, você coloca o circuito de força dele aqui em série com o motor e os contatos auxiliares você joga para o seu comando para você desarmar o comando e naturalmente desarmar o motor. Nós vamos ver como é que isso funciona daqui a pouquinho. É importante falar também que eu não coloquei os sinalizadores no nosso circuito. Então aqui eu só tenho a parte de comando e a parte de força. Era interessante botar a sinalização. O que é a sinalização? Botar a sinalização quando eu energizar o circuito. Então uma luzinha aqui indicando que o circuito foi energizado. Quando eu acionar o motor, era bom colocar uma luzinha, uma luz, um sinalizador informando que o motor está ligado. Quando o relé térmico acionar, era importante colocar uma luz, um sinalizador informando que atuou por sobrecarga, né? No caso o relé térmico. Aqui nesse caso não, para deixar o nosso circuito bem simples. Nas próximas aulas talvez eu coloque alguns sinalizadores aqui. Então, vamos lá. Por fim, no nosso circuito de força a gente tem o contator. O contator ele faz a interface de ligação remota da carga, que no caso o motor. Novamente, por que a gente não pode simplesmente ligar com o disjuntor? De qualquer maneira, eu vou ter que apertar o botão para ligar, então eu vou lá e já ligo o disjuntor. Por aquele motivo que eu falei no início da aula, o disjuntor não tem uma interface para ligar e desligar as coisas. Você tem que abrir o comando e você tem que ligar ou desligar o disjuntor. Se você colocar uma contatora aqui, você pode comandar ela de maneira remota. Então, esse é a principal vantagem de usar a contatora. Você consegue ligar e desligar o motor de maneira remota. E outra, você consegue jogar as proteções para atuarem em cima da contatora. Nesse caso aqui, a proteção de sobrecarga, ela atua sobre a linha principal da bobina da contatora. Então, sempre que o relé de sobrecarga atuar, ele desliga a contatora desliga o motor. Né? Vocês lembram lá que o relé de sobrecarga não desliga ninguém. Ele está aqui paradinho e ele só dá informação de que o motor entrou em sobrecarga. Né? Então aqui nós temos os contatos principais, os contatos de força da contatora. Procurem lembrar ou decorar, né, se for o caso, dos números. Né? Então contatos sequenciais são sempre contatos de força. Nós temos aqui em azul os elementos que vão no comando. Contatos auxiliares são sempre naquela lógica. 3, 4 é um contato NA. 1, 2 é um contato fechado, né? Um contato NF. Então a gente tem a azul, a bobina da contatora, A1 e A2. A bobina funciona de maneira bem simples. Quando você aplica tensão nela, a contadora muda o estado de todos os contatos dela. Tudo que é NF abre, tudo que é NA fecha. E aqui, em amarelo, nós temos um contato auxiliar da contatora. Você pode usar ele do jeito que você quiser. Os NAs, normalmente abertos, e os NFs, normalmente fechados. Aqui no caso a gente colocou um NA. Perceba que o NA, nesse caso, está paralelo com o nosso botão de acionamento. Nós já vimos na aula como é que isso chama, né? Isso daqui é a lógica de selo. Então, se eu tirar esse contato aqui, eu só vou manter a contatora fechada enquanto o meu dedão estiver pressionando o botão. Eu não quero isso, né? Eu quero que eu só pressione o botão uma vez e solte e a contadora fica ligada. Então, vocês vão ver mais para frente que a hora que eu energizar a bobina da contatora, ela mesma vai fechar esse contato em cima dela. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente a lógica de selo. Nos próximos vídeos eu vou botar algumas lógicas de intertravamento também que a gente viu na sala, né? Por fim, os elementos que sobraram aqui do comando, nós temos o botão de emergência obrigatório para qualquer circuito. Então, o botão de emergência tem que desenergizar todo o circuito e parar a máquina. Além disso, ele tem que travar o circuito de comando. Então, uma vez acionado, ele tem que desenergizar tudo e travar. Ele não pode permitir o reacionamento de nada, a não ser que alguém venha aqui e rearme ele. Né? Ele é do tipo cogumelo, aquele botão grandão vermelho. E a hora que você bateu a mão nele, ele tem que travar. Ele tem que ficar, por questões de instalação, que vocês vão no laboratório, ele tem que ficar numa área visível, né, para o operador, de fácil acesso. Então, qualquer problema que ele tiver, sem sair do lugar, ele consegue acionar o botão. No laboratório a gente vê direitinho isso. Embaixo dele, um B0. O B0 é exemplo do botão de emergência, ele é NF.
Por que ele é NF? Porque você quer que na operação normal do circuito, ele permita o circuito operar. E a hora que você não quer mais que o circuito opere, você vai lá, aperta ele. Se você apertar um botão NF, ele abre e desenergiza a linha principal aqui do nosso circuito. Por fim, um botão pulsador aqui embaixo, NA, final 34, né? NA por quê? Porque quando eu apertar ele, eu quero energizar a bobina. Então ele fecha, energiza a bobina do contator e permite que o motor rode. Vamos ver mais ou menos então como é que funciona. Eu vou tentar passar aqui a lógica bem passo a passo. É como eu falei para vocês, quem não tiver com o computador aí para acompanhar, tiver no celular ou não tiver o CAD Sim instalado no computador, vai dando pausa no vídeo que vocês vão conseguir analisar direitinho junto comigo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, do jeito que está, nada funciona, eu tenho que fechar as duas chaves seccionadoras e fechar os dois disjuntores. Quando eu fecho as duas seccionadoras, eu permito que o sistema funcione, eu energizo o meu comando e minha força. Quando eu fecho os dois disjuntores, eu dou a proteção para o meu comando e para a minha força. É a primeira coisa que tem que ser feita. Depois, então vamos querer energizar primeiro o motor, ele está desligado, vamos tentar ligar ele. O botão para ligar é o B1, está aqui. Quando eu apertar ele, vamos ver o que acontece aqui. Então pressionei B1, eu vou permitir que passe uma corrente da fase para o neutro através do meu circuito de comando. Perceba que no meu circuito de comando eu tenho a bobina da contatora. Na hora que eu energizar a bobina, vai passar a corrente por ela e, como vocês já estão cansados de saber, ela vai trocar todos os contatos de posição dela. Então todos os contatos NE fecham, todos os NFs fecham, todos os NAs abrem. Aliás, ao contrário, todos os NFs abrem, todos os NAs fecham. Vamos analisar rapidinho aqui então. Eu apertei o botão, energizei ela. Esse contato NA aqui, ele fecha. Um jeito fácil para vocês analisarem, ou pelo menos eu faço sempre assim, analisa primeiro sempre o que acontece no comando, aqui, e depois passa para a força. E tenta analisar linha por linha. Então vamos voltar aqui. Ó. Eu apertei B1, então na primeira linha, o que aconteceu? Na primeira linha, eu energizei a bobina da contatora. Ponto, acabou. Vamos passar para a segunda linha do comando. Na segunda linha do comando acontece alguma coisa? Vamos ver. Sim, tem um K aqui. Ó. Então se eu energizei a bobina da contatora, esse contato NA, final 34, ele fecha. Então, isso acontece na segunda linha do comando. O que se influencia no comando? Esse é o contato de selo. Então, da mesma forma que uma cobra correndo atrás do rabo, né? A própria bobina da contatora foi energizada por ela mesma, pela própria contatora. Então, a contatora se energizou. Quando é que isso daqui vai parar, vai desenergizar? Nunca depender da contatora, nunca. A não ser que ela dê algum defeito. Então, esse circuito aqui sempre vai ficar funcionando independente de eu estar com o dedão apertando B1 ou não. Esse é o contato de selo. Eu apenas pulso o botão B1 e a contatora trava nela mesma. Ela fica selada. Depois que analisou o circuito de comando, passa para a força. Vamos ver o que acontece na força. Aqui na força eu tenho os três contatos de força de K. Eles naturalmente fecham, que a bobina do contator foi energizada. Quando eles fecham, eles ligam o motor. Nesse momento, o motor começa a funcionar e o operador apertou uma vez só o botão. Ele não precisa ficar lá com a mão apertada no botão, com o dedão pressionando o botão para funcionar. Como é que isso daqui vai desligar então? Qualquer coisa que aconteça nessa linha amarela, nesses elementos amarelos aqui, eles cortam a corrente que passa para a bobina da contatora. Então observe, se o relé térmico abrir, ele corta a corrente que está passando para a contatora. Desenergiza a contatora volta ao seu estado inicial, ou seja, abre esse contato LNA e abre os contatos de força, desliga o motor. E outra situação, bobina de emergência é acionada. Então, aciona a bobina de emergência, ela abre o contato aqui e também corta a tensão de tudo que está aqui para baixo. Uma situação normal de operação, quero agora desligar a máquina, eu aperto o botão B0. O botão B0 está lá justamente para desligar a máquina. Apertando o botão B0, eu desenergizo tudo que está aqui para baixo, desenergizo a contatora, tiro o selo dela e naturalmente ela vai abrir os contatos aqui e desenergizar o motor. Essa é a maneira mais simples para vocês
analisarem um circuito de comando. Aqui no caso eu dei o exemplo de apertar B0, que seria a situação normal, né? Esse é o jeito mais simples de analisar. Peguem esse vídeo, voltem ele para o início, tentem analisar vocês mesmos, tentem entender o que acontece quando B1 é acionado, B0, ou o relé térmico, o botão de emergência. Tentem fazer isso vocês mesmos. A resposta que eu sempre quero de vocês não é aquela simples, né? O que acontece quando aperta B1? Aperta B1, o motor liga. É óbvio que o motor liga, está lá para fazer isso mesmo. A resposta certa, ou que vocês têm que analisar de maneira correta, quando eu aperto B1, o que acontece? Apertou B1, energizo K fecha o selo em cima dela mesmo, então eu posso tirar o dedão de B1. Quando o K fez o selo nela, era quando, né? Ao mesmo tempo, ela além de trocar esse contato para NF, ela também fecha esses contatos aqui, ó. Então energiza o motor. Da mesma maneira, o que acontece quando ela aperta B0? B0 corta a alimentação, corta o selo, abre a contatora aqui e abre o motor. Essa análise tem que estar muito clara na cabeça de vocês. Esse é um circuito extremamente simples. Para começar, ele é excelente. Ele só tem a lógica de selo, vocês vão ter que analisar. Os próximos vai ter intertravamento. Mas aqui não tem intertravamento nenhum, é só o selo. Esse é o mais fácil de analisar. Tentem focar nisso daqui, tentem entender de maneira bem simples esse daqui, que é fácil, para a gente passar para os mais difíceis mais para frente. Beleza? Espero que todo mundo esteja bem aí, espero que todo mundo tenha entendido. O vídeo ficou um pouquinho longo demais, os próximos eu vou tentar fazer um pouco mais simples, mas é só para vocês não perderem o foco, só para vocês não ficarem muito tempo parados aí nesse período que a gente está sem aula, beleza? Até o próximo vídeo, então.